estamos de volta com o programa Em Pauta aqui pela sua TV Canção Nova e conversando nessa noite sobre esse tema realmente muito importante, a questão dos agrotóxicos. Afinal das contas, salvação da lavoura ou ameaça à saúde pública? Agrotóxicos você entendeu bem, não é? Não são apenas aqueles relacionados à lavoura. Aliás, sobre a questão dos alimentos, a quantidade até incidida sobre eles é um pouco menor, um pouco mais voltado especialmente aí para aqueles que dizem respeito, fazem a base da nossa alimentação animal. E aí a questão é muito complicada, como nos explicava há pouco o Francis. Aqui nos nossos estúdios em Belo Horizonte, o nosso querido Frei Antônio Moser e o Francis Guedes, que tem especialização em economia e desenvolvimento agrário e faz parte dessa campanha nacional permanente contra os agrotóxicos. E também ele faz parte a partir desse comitê estadual, não é, que trabalha esse tema muito importante aqui para o nosso dia a dia, porque tem consequências, obviamente, especialmente para a nossa saúde, mas também do planeta, assim, realmente desastrosas. Olha só, você pode mandar para a gente, além do e-mail que você já sabe, também acessar o nosso blog, blog.cançãonova.com.br. blog.cançãonova.com.br é o nosso blog com as atividades da Frente de Missão Evangelizadora da Canção Nova aqui em Belo Horizonte, as atividades, os encontros, as celebrações e também acompanhar o programa Em Pauta. E você também pode acessar o site do Frei Antônio Moser, antoniomoser.com, para que você possa ter acesso também ao programa Em Pauta, além do Twitter, sempre interagindo com a gente, né? @EmPautaCN ou ainda o meu, não é? @PE_Hamilton. E aí a gente vai conversando ao longo dos programas, cujos temas fazem parte do nosso dia a dia, estão ligados à nossa vida, especialmente à saúde. Terceiro bloco, quero perguntar aqui ao Francis e também ao Frei Moser sobre a questão da população, porque a gente sempre fica se perguntando, quando vamos escutando certos temas que vão nos alarmando em determinado momento, vamos ficando um pouco estarrecidos com os números, mas por outro lado nós nos perguntamos, e a população, o que fazer, Francis, frente a esse movimento? A gente sabe que existe um lobby muito grande, você falava aqui há pouco da bancada ruralista em termos de congresso, a gente fala das grandes empresas, empresas que por um lado, como diz o outro, né, aplicam o agrotóxico, por outro lado são as mesmas que vão vender remédios depois. Exatamente. Então é uma coisa muito delicada, muito séria. O Frei Moser usou uma palavra, ciclo vicioso, porque as coisas se interligam e no centro dessa questão está o ser humano e que é prejudicado por, entre outras coisas, também fortemente pela questão dos agrotóxicos. Então, como que a população, e vocês através dessa campanha nacional, como é que vocês trabalham a conscientização da população e como a população pode reagir frente a isso? O que fazer? Vamos lá. Muito bem. A campanha até agora agiu nesses 2 anos, principalmente em termos de informação e tentar mobilizar, né? Criar esses comitês, dar visibilidade para esses problemas, para a intoxicação e etc. E tentando também, em parceria com o Ministério Público, tentar algumas ações legais de restrição, de punição das empresas, de restrição do uso de agrotóxicos. Falando para a população em geral, a principal forma que nós temos hoje para tentar mudar essa situação é mobilização popular. Por que eu estou colocando isso? Nós temos esse sistema que é amplamente aparado pelo governo de financiamento desse modelo de produção. São bilhões de reais por ano em crédito agrícola financiando esse modelo de produção. O que financia o que a gente chama de agronegócio, que é esse das grandes fazendas, 10 vezes o que se libera por ano, por exemplo, em crédito para a agricultura familiar. E mesmo esse crédito para a agricultura familiar é direcionado para o uso de agrotóxicos também, não é direcionado para a agroecologia. Então, por que eu coloco a necessidade de mobilização? Porque nós só vamos ter alimento e produção de uma outra forma se o Estado brasileiro, o governo brasileiro, financiar a agroecologia da mesma forma que ele financia o agronegócio dessa maneira hoje. Senão, vão continuar sendo experiências isoladas e pontuais. Há um disparate muito grande, uma distância muito grande, quer dizer, tentar equilibrar é o desafio, mas
Porque se não for, você precisa financiar assistência técnica, crédito para produção, garantia de preço, de escoamento de produção, tudo isso é feito para esse modelo do agronegócio hoje. Para a gente ter alimento em abundância, alimento saudável em abundância disponível para a população, para a gente ter essa alternativa concreta que existe da agroecologia, mas para ela se enraizar, se espalhar, você precisa ter esse suporte, o suporte que hoje esse modelo do agronegócio tem, ele precisa ser transferido para fazer reforma agrária e apoiar a agricultura familiar, porque o pequeno agricultor ele tem uma outra relação com a terra, que é de geração de renda, claro, de melhoria de qualidade de vida, mas que é de interação e de permanência da terra. Aliás, está aí um ponto que você acabou de mencionar, Frei Mozi, e foi pauta, inclusive, da Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, ocorrida agora há pouco em Aparecida, né, no Santuário Nacional, nas dependências ali do santuário. Justamente se tratou da questão da reforma agrária, tão falada, mas tão pouco trabalhada nos últimos anos. Como a igreja, Frei Mozi, vem trabalhando, vem ajudando a refletir sobre isso para que a gente chegue a esse objetivo aí apontado pelo Francis? Eu vou agora contra você e contra o nosso convidado. Em primeiro lugar, eu ficava me questionando enquanto o Francis ia fazendo as colocações. Quantas contradições. Por exemplo, fumo. Ora, se o fumo é cancerígeno, está mais do que comprovado, por que permitir que se plante fumo? Se a droga é o que é uma droga, por que se permite o cultivo? E assim por diante. Quer dizer, você está cheio de contradições na própria concepção de economia. Porque dá dinheiro, fumo dá dinheiro, porque o agronegócio dá dinheiro. Então, bom, isso é uma primeira coisa. Agora, o contra. Eu diria o seguinte, em vez de nós fazermos campanhas contra o agrotóxico, nós temos que fazer campanhas a favor de uma agricultura diferente. Já começa por aí. Uma alternativa. E que, evidentemente, pressupõe uma reforma agrária. Reforma agrária não significa que você não pode ter grandes propriedades. Certo. Tudo depende se tem um cunho social. Isso eu queria deixar muito claro para os telespectadores, para não pensar, esses aqui são aí de 3 metros de terra, 3 palmos de terra. Não. Pode ter grandes propriedades. Tudo depende se tem um sentido social, se cultiva essa compreensão ecológica, etc. Evidentemente, porque, afinal, alimentar 7 bilhões e não sei quantos milhões de habitantes no mundo, precisa de muita produção. Não é? Agora, eu fiquei surpreso da estatística que você me recordou, que 70% dos nossos alimentos são produzidos pelo pequeno agricultor. Ora, isso eu acho que é uma surpresa muito agradável. Eu não sei se era ignorância minha, mas está aí a resposta. Então, evidentemente, tem que incentivar. Em outras palavras, em vez de combater o inimigo, nós deveríamos fortificar os amigos. Mas aí justamente passa por uma questão fundamental e que a igreja deve saber fazê-lo cada vez mais, que é a questão da formação, Frei. Ou seja, a chamada doutrina social da igreja entra exatamente nessa questão, porque a formação não absorve as informações e aí, quem sabe, vem a transformação, que é a grande questão, que é o grande objetivo. E o outro ponto que ele tocou, gostei muito, é a mobilização. Ora, a força hoje da mobilização através aí da internet é simplesmente inacreditável. Você pode criar um movimento, um novo espírito, não é contra, mas é a favor de uma nova economia, de uma nova agricultura, enfim, eu diria das alternativas, não é, para falar em termos mais genéricos. Então, essa mobilização é indispensável. Ora, a igreja tem um poder, a igreja, quando eu digo, não é só a igreja católica, as igrejas, elas têm um poder de mobilização incrível. Sem dúvida. Se todas as igrejas, elas se colocassem nessa direção, não tenha dúvida que a transformação iria acontecer. E cada vez estou mais convencido. A proximidade das várias igrejas sobre muitos temas é incrivelmente, eu diria assim, patente. Antes havia uma grande, eu diria, contradição, agressões. Hoje você percebe que sobre muitas questões você já está trabalhando junto numa mesma direção. Ora, evidentemente que
O cristianismo tem uma força incrível aqui no Brasil, nas suas múltiplas manifestações. Mas não só o cristianismo, outras religiões, outras crenças. Então você tem que juntar forças em favor de uma nova agricultura, de uma nova realidade rural, ou seja, aí é que está a nossa força. E no mais, a nossa força está no nome do Senhor. Se não houver uma conversão, terra, né? Se não tiver o espírito de conversão, de ouvir, de ponderar, de discutir, então, evidentemente, não vai acontecer nada. Continua. Agora, é claro, o movimento, inclusive, a campanha passa por aí, né, ô Francis? Porque apenas, como diria o Frei, né, reclamar por reclamar, debater, não debater, aliás, reclamar por reclamar, bater na porta e não apontar sem uma alternativa, apontar uma né? solução para a coisa, não adianta nada, né? Quer dizer, a reflexão é importante, a movimentação, a mobilização é importante, mas apontar modelos alternativos é fundamental. Sem proposta, do que adianta? Como a gente tinha aí um tempo atrás, oposição e governo. A oposição critica o governo. A oposição critica. Mas aí pergunta, e o que você tem para mudar o modelo atual? Qual é a sua alternativa para esse sistema atual e etc. E às vezes não se tinha nada, é apenas a reclamação pela reclamação. E não se chega em lugar nenhum com isso. Continuando desse seu raciocínio, eu usaria uma expressão assim um pouco mais ampla, as pastorais sociais. Exatamente. Porque uma coisa está interligada à outra, não é questão só da agricultura, é questão da habitação, é questão da educação, é questão de saúde. Em outras palavras, nós temos que trabalhar o todo. As pastorais, que nós chamamos sociais, no fundo, são todas as pastorais têm um cunho social. Agora, se elas juntarem forças, ninguém vai resistir a essa avalanche, não é? Que vai indicar novos caminhos. Nós não queremos destruir nada, nós queremos construir uma nova realidade. Tá certo. Olha, nesse Brasil você já sabe, na verdade, em se plantando, tudo dá. É verdade. O Brasil realmente já falaram por aí, né? É um celeiro do mundo em termos de produção, em termos de clima, recursos naturais. O Brasil realmente é extraordinário. Nós estamos caminhando aqui para o final do nosso programa, Francis, por favor. Eu gostaria que você deixasse então uma mensagem aos amigos que nos acompanham, falando um pouco mais sobre os objetivos da campanha, os passos que precisam ser dados ainda, mas também nesse nosso norte de esperança, porque nós não somos aquele povo que fica apenas de braços cruzados, reclamando que tudo está ruim e que não faz nada para melhorar, mas ao contrário, nós queremos justamente com uma boa reflexão, com uma boa informação, dar os passos necessários para que as mudanças se efetivem. Então, que passos devem ser dados, então, numa mensagem final aos nossos amigos, por favor. Ok, padre. Bom, Frei Moser, coberto de razão sobre o papel fundamental da igreja na mobilização, e os passos, eu vou voltar e reafirmar a questão da mobilização. Por quê? Qual é o norte? E aí, Frei Moser também aponta qual que é a alternativa, né? E você também colocou essa ideia de apontar o rumo. O rumo existe. Existem diversas técnicas de produção animal, agrícola, dentro do campo da agroecologia, comprovadamente, né, em lugares onde há anos já não se usa nem medicamento veterinário, nem agrotóxico, nem nada, com índices de produtividade maiores do que o convencional. Então, a saída existe, mas como eu coloquei, ela precisa ser amparada pelo Estado, pelo governo, né? Precisa ter por leis, exatamente, e para isso nós vamos precisar de mobilização popular, porque a força é realmente muito grande, né? Mesmo as leis frouxas, como eu disse, elas não são respeitadas, então nós precisamos conseguir mudar isso. Tá, ok. Frei Moser, por favor. A minha mensagem vai partir de uma colocação sua, recordando a maçã da Eva, não é? Aquela maçã venenosa, bonita, mas venenosa. Então, esse é meu ponto de partida para a mensagem final. Vejam bem, essa maçã bonita, mas venenosa, ela está aí em grande parte porque nós perdemos o contato com o nosso chão. Eu tenho saudades da minha infância, que eu nasci
vamos dizer, no campo, eu via esses animais, eu via os agricultores assobiando, cantando, era uma coisa linda, mas nós perdemos o contato. Claro que não é agora voltar para trás, não é nesse sentido, não é? Hoje, evidentemente, maquinário, tudo é mais, digamos assim, sofisticado, mas de qualquer forma, esse amor à terra, essa poesia da terra, eu acho que também faz parte. Você tem que ter uma ternura com a mãe terra e, consequentemente, com os animais, consequentemente, uma ternura em relação ao próprio produto, não é? Puxa, que couve bonita, que beleza. Então, em outras palavras, é uma mudança de mentalidade. Nós estamos muito distantes. Nós simplesmente consumimos e desconsumimos e jogamos no lixo e ponto final. A gente perdeu o contato com o chão. Temos que recuperar, botar o pé no chão. Tá certo, Frei Moisés. Então, com essas palavras, nós estamos terminando aqui o nosso programa, agradecendo o seu carinho, sua atenção e, claro, prometendo voltar na próxima semana. Antes, porém, fazer um belo convite para você. Olha, já estamos aí às portas dessa nossa peregrinação aos santuários europeus, saída agora no próximo dia 25. Então, se você, de repente, quer ir conosco, a hora é essa. Liga lá para a Obra de Maria, 0 operadora 12-3186-2055. Acesse o site, como vai aparecer aí no seu vídeo. E vamos peregrinar juntos para os santuários europeus, a partir de Milão, na Itália, depois a Suíça, a Alemanha e finalmente a partir da França, depois retornando para o Brasil. De fato, uma experiência extraordinária, como também extraordinário, com certeza, foi o nosso programa, que a gente precisa debater mais e cada vez melhor. Temas assim, um pouco espinhosos como esse, às vezes a gente fica um pouco tímido, mas é assim, pouco a pouco vai se construindo um bom debate e nós vamos realizando aí o nosso programa. Vai ser um ótimo final de semana, no melhor sentido da palavra, a luta continua, vamos em frente e até a próxima sexta, se Deus quiser. Tchau!